Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Aderaldo de Moraes. Eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desde 2013. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre oportunidades que eu vejo na advocacia criminal. Quando a gente é recém-formado, a gente fica meio sem saber como começar. Então, por exemplo, a pessoa acabou de se formar, talvez seja o seu caso. Você acabou de tirar o AB e quer iniciar uma advocacia. Mas, como tudo na vida, o início sempre é mais difícil. Então, no início da carreira, é muito difícil de começar a ter clientes, principalmente aqui no Brasil, onde há muitos advogados, como a gente sabe. Então, por muitas pessoas, muitos advogados recém-formados não conseguirem clientes, muitas vezes eles tentam outros caminhos e acabam não advogando. Então, eu queria trazer para vocês aí uma oportunidade para quem quer começar. Uma oportunidade que eu vejo que é muito boa e fácil de começar é trabalhar como advogado criminal. Nas comarcas do interior da Bahia, por exemplo, é muito fácil para quem quiser iniciar como advogado criminal, porque a Defensoria Pública da Bahia não tem em todas as comarcas. Então, na verdade, só tem nas principais comarcas, nas cidades maiores. Nas menores não tem. Então, quem faz esse trabalho de defensoria pública acaba sendo um advogado nomeado pelo juiz. E até separei aqui, pessoal, nos termos do Estatuto da OAB, artigo 22 aí, parágrafo 1º, diz o seguinte: o advogado, quando indicado para patrocinar a causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade de defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Ou seja, se não houver defensoria pública naquela cidade, o juiz, em nomeando um advogado para a defesa do réu, esse advogado ele fará jus, terá direito ao recebimento de honorários segundo a tabela da OAB. Isso é o que está previsto no artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Na prática, pessoal, não é bem isso que acontece na maioria dos casos. Só para vocês terem uma noção, peguei aqui a tabela da OAB Bahia só como referência. Uma defesa em procedimento comum, desde a denúncia até a publicação da sentença, o valor da tabela da OAB da Bahia está aqui R$ 15.390. A jurisprudência, pessoal, ela não segue muito à risca o valor desses honorários quando a pessoa trabalha como advogado ativo. Por exemplo, tenho aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas. A emenda é a seguinte: ação de cobrança, honorários advocatícios, defensor da ativo, direito material assegurado. A legislação estadual assegura ao advogado ativo o recebimento da verba honorária por parte do Estado. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a prudente apreciação equitativa do juiz. Então, já pesquisei a jurisprudência, eles permitem que o juiz fixe de forma equitativa os honorários advocatícios referente ao advogado ativo. Embora, possivelmente, se você for iniciar como dativo, os honorários não serão tão bons quanto esses previstos na tabela de honorários da OAB, e em que pese, pela previsão legal, ter essa determinação de que esse advogado ativo ele tem direito aos honorários fixados segundo a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Mas na prática, já te mostrei aqui que a jurisprudência ela permite que o juiz fixe de forma equitativa, ou seja, de forma às vezes até menor, possivelmente menor do que previsto lá na tabela de honorários. Mas mesmo assim, pessoal, os honorários serão pelo menos fixados em um valor razoável. Então, é uma boa oportunidade. E como é que funcionaria isso na prática? Como é que funciona isso na prática? Na prática acontece o seguinte, pessoal. Por exemplo, o juiz recebe a denúncia. Recebida a denúncia, manda citar o acusado para apresentar a resposta à acusação. Se o acusado não apresenta a resposta à acusação no prazo legal de 10 dias, no rito ordinário, por exemplo, o que acontece? O juiz ele vai nomear o advogado ativo para a defesa do acusado. Então, basta você se dirigir ao fórum da sua cidade, se for uma cidade no interior do estado, seja da Bahia, de São Paulo, de qualquer local. Você pode ir lá no fórum, conversa com o diretor de secretaria, apresenta seu cartão, onde tem seu contato e o número da sua AB. E uma vez nomeado, você vai iniciar a sua advocacia como advogado criminalista.
mesmo em cidades maiores, como por exemplo Salvador, Brasília, São Paulo, capital, e mesmo que nessas faculdades, nessas grandes cidades tenham núcleos de prática jurídica, como por exemplo, núcleo de prática de faculdades particulares, além de defensoria pública, mesmo nesses casos, às vezes o juiz sim nomeia advogados dativos que não são vinculados a nenhum núcleo de prática jurídica e nem a defensoria pública. E por que isso? Porque mesmo nas grandes cidades, às vezes esses núcleos de prática jurídica e a defensoria pública eles não conseguem atender toda a demanda. Então, mesmo em locais onde há defensoria pública, se a defensoria pública não conseguir prestar assessoria jurídica aos necessitados, o juiz ele poderá sim nomear advogado ativo, mesmo advogado particular que não seja vinculado a nenhum núcleo de prática jurídica, e esse advogado também terá direito ao recebimento de honorários